Para você ligado na programação da TV Viena, nós vamos falar com você hoje sobre mamas. E nós estamos na Clínica Dias com o Dr. Luiz Fernando. E nós estamos retornando esse assunto, doutor, porque depois do nosso último encontro, algumas dúvidas e alguns e-mails nós recebemos perguntando a respeito de mamas. A gente falou de implante de prótese, certo? E até uma dúvida, uma discussão entre amigos que surgiu. Quem tem a mama grande também pode colocar a prótese, e para que ela serviria nesse momento? Na verdade, quem tem mama grande e se incomoda com o tamanho da mama deve ser submetido a uma cirurgia chamada mamoplastia redutora, ou seja, reduzir o tamanho das mamas e não a inclusão de prótese de silicone. Ok. A prótese de silicone tem indicação para quem tem mamas pequenas. Perfeito. Então, a indicação de prótese, hipomastia, que é mama pequena. Certo. Agora, para quem tem um volume de mama grande, certo? Existe uma técnica para que levante essa mama, para que dê uma estética nela também? Como é que o consultório hoje, o hospital, né, está preparado hoje para atender esse tipo de paciente que muitas vezes se sente incomodada, não usa um biquíni, não usa uma blusa decotada, ou não usa, que está na moda hoje, aquelas, o sutiã aparente com umas blusinhas transparentes, né, que eles chamam de segunda pele. Isso também incomoda muito as mulheres, né? Sim. Para a gente resumir de uma forma bem didática, a mama pode ser grande, pequena ou de um tamanho bom, vamos dizer assim. E ela pode estar acompanhada ou não de flacidez. Então, uma mama pequena que não tem flacidez é a indicação, a inclusão de prótese que a gente discutiu na última vez. Se ela é pequena e tem flacidez, também a inclusão de prótese é uma indicação. Você podendo ou não remover pele, que é a montagem, que é a apexia da mama. Agora, a mama que tem um tamanho bom ou a mama que tem tamanho grande tem que ser submetida a uma cirurgia chamada mamoplastia, e essa mamoplastia pode ser mastopexia, quando você apenas monta a mama, e não, então, portanto, não muda o tamanho, ou você pode montar a mama e reduzir o tamanho nos casos de mamas grandes. Então, mamoplastia redutora reduz e reduz o tamanho da mama e corrige a flacidez. E a mastopexia reduz a flacidez mantendo o tamanho. Então, não põe prótese. Tá? Então, essas são as procuras. Perfeito. Como que é tecnicamente, aliás, tecnicamente a mamoplastia redutora e a mastopexia é um pouquinho diferente da inclusão de prótese de silicone, sim. Inclusive, mesmo a mulher que tem a mama um pouquinho maior e tal, ela tem uma maior que a outra também, nesse momento consegue alinhar isso, sim. Né? Porque o que eu estou falando aqui, que eu comentei agora nessa pergunta anterior, foi em relação a volume. Então, volume pequeno, volume bom ou volume grande. Mas você tem também as alterações de forma e as assimetrias. Então, você pode ter uma mama maior que a outra, você pode ter, por exemplo, uma mama com alteração de formato, aquela mama que tem um aspecto mais cônico, tem uma mama que a gente chama de mama tuberose, pseudotuberosa, que é uma alteração da forma, tem mamas com areolas muito grandes. Então, essas alterações você, durante uma mamoplastia, consegue corrigir e consegue diminuir essa assimetria, que é muito comum em pacientes. Aliás, é muito difícil você encontrar um paciente que tenha a mama exatamente uma igual à outra. Exato. Essas diferenças pequenas não tem problema. Agora, o que tem que ser tratado junto com a mamoplastia redutora ou mastopexia são casos de mamas que têm diferenças significativas. Aí, lógico, no caso das mamoplastias redutoras, você vai remover tecido em maior quantidade na mama que é maior. Perfeito. Agora, é um problema também que chega a afetar a vida, né, social, a vida também profissional dessa pessoa, porque ela causa algumas dores nas costas, algumas coisas, até mesmo o sutiã acaba que marcando ainda mais pelo peso que a mama provoca. Esse tipo de cirurgia devolve um convívio mais favorável para a pessoa, né, que acaba fazendo esse tipo de procedimento. Não tem dúvida, a mamoplastia redutora, ela trata não só a mama do ponto de vista estético, como também a questão funcional. Quem tem mama muito grande apresenta, por exemplo, dificuldade na realização de sua atividade física. Como é que ela vai fazer atividade, correr, ela vai jogar um vôlei, uma natação com a mama muito grande? Eu estou discutindo aqui casos de, lógico, quanto maior, mais difícil. Exato. Tem a questão também, por exemplo, das assaduras que aparecem na parte de baixo da mama pelo posicionamento dela, principalmente época de muito calor. Tem a questão de dores nas costas, com alterações, inclusive, às vezes a gente recebe aqui paciente com indicação do ortopedista. Então, o ortopedista indicando que, olha, ela está com um problema de dor na coluna
e isso deve estar associado ao fato da mama ser muito grande. Então, o paciente que tem de fato esse problema e faz uma cirurgia chamada mamoplastia redutora, corrige a mama do ponto de vista estético e do ponto de vista funcional, dando a ela uma condição melhor de atividade física. Eu até comentei na prótese, não sei se você vai se lembrar, mas quando você faz uma mamoplastia de aumento, que é a inclusão de prótese, e uma prótese exagerada, você pode chegar nesse ponto. Então tem pessoas que, tem países até que cultuam essas mamas muito grandes, tem pacientes que gostam porque dá ibope na mídia, nossa, ela tem Perfeito. 1 litro de prótese em cada uma. Eu duvido muito que essa pessoa consiga desempenhar alguma atividade física, de fato, alguma, por exemplo, correr numa esteira, com uma prótese, por exemplo, de 1 litro de cada lado, porque é muito grande. E acontece isso também com os pacientes que nos procuram com mamas grandes sem a prótese, claro. Bom, realmente é uma coisa complicada, inclusive os homens também hoje já estão se voltando a esse tipo de procedimento, porque existe homem que tem um volume, né, da sua mama ali também, que acaba tirando ele do convívio social, né? Não vai numa piscina, não tira a camiseta numa praia, na hora de jogar a bola ali, o time sem camisa, ele nunca participa, né? Tô com dor nas costas, hoje não vou jogar. Ou né? então sempre no time de camisa, né? Ou sempre no time de camisa, com certeza. E hoje também o senhor está preparado, né? O hospital também preparado para atender esse tipo de pessoas, os homens também, e eles também se voltando também aí para esse tipo de redução. Como é que funciona nesse momento aí? É o mesmo procedimento que é feito com a mulher ou a estrutura com certeza é diferente? Não é exatamente o mesmo, essa cirurgia chama-se quer dizer, o problema é ginecomastia, então a cirurgia é correção ou tratamento de ginecomastia. Então a ginecomastia é a mama em homem. A gente tem que lembrar que tecido mamário também tem no homem. O homem também tem câncer de mama, não sei se você sabe. Sim. Mas ela é 100 vezes menos, então é bem menos frequente, porque o homem tem muito menos tecido mamário. Mas o homem, quando desenvolve o tecido mamário, isso vai incomodá-lo e pode fazer uma cirurgia parecida com a cirurgia da mulher. A diferença é que na mulher você tem que montar a mama e no homem você tem que remover a mama, porque o homem não tem mama. Então é uma pequena diferença. E como a mama tem basicamente a grosso modo, 2 componentes, que é o tecido glandular e o tecido gorduroso, você vai fazer a cirurgia de acordo com a predominância de um ou de outro. Perfeito. E além do conteúdo da mama, tem o envoltório, ou seja, tem a pele, que é o continente. A gente chama mama conteúdo, continente. Conteúdo é o que está dentro, que é gordura e glândula, e o continente é a pele. Então, se você tem, por exemplo, um homem com uma ginecomastia sem flacidez, tá? Então é uma pele firme, então o continente está ok, você vai só reduzir o conteúdo. Se o conteúdo for gordura, lipoaspiração. Se o conteúdo for glândula, você faz a correção de ginecomastia cirúrgica removendo a glândula. Isso pode acontecer também se tiver flacidez, mas se tiver flacidez, muito provavelmente você vai ter que fazer o quê? Também a montagem da mama no sexo masculino. Perfeito. Mas aí você não vai montar a mama para tirar a flacidez e continuar com mama. Você tem que tirar o tecido e montar para ficar, deixando uma pequena quantidade de tecido glandular retroareolar atrás da areola, para que a areola não fique com depressão. Tá? Até isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Como é que se comporta, no caso do homem principalmente, aí, a questão da cicatriz, né? Porque a mulher, ela consegue fazer, como o senhor já disse, a técnica, né? Onde o biquíni acaba aqui cobrindo, ou pela auréola. O do homem também, a cicatriz é mínima. A cicatriz sempre, Marcos, vai depender do caso que o paciente lhe apresenta. Para você ter uma ideia, se o paciente não tem flacidez, a cicatriz é única, por exemplo, na areola. Se for sem flacidez e uma ginecomastia gordurosa, não tem nem cicatriz, porque você faz uma incisãozinha aqui, ou uma no centro, e faz só a lipoaspiração. Se você tiver que tirar a glândula, a gente prefere tirar pela areola, tá? E às vezes fazendo uma extensão medial e lateral, que a gente chama ômega invertido. Mas a gente pode usar também outras técnicas, como a do bumerangue, que você sobe um pouquinho de pele, ou então até o T invertido da mulher. O homem tem algumas vantagens, muitas vezes ele apresenta a região peitoral com pelo. Isso esconde cicatriz. Perfeito. Mas você vai fazer uma cicatriz mais extensa no homem se ele apresentar uma flacidez importante, muita sobra de pele. Senão, só incisão areolar é suficiente. Bom, olha, para você que está assistindo a nossa programação, você veja que a gente vem falando aqui com o Dr. Luiz Fernando a respeito de mamas, de implantes, de reestruturação,
Por isso não simplesmente pela estética, mas também para devolver essa pessoa para o convívio normal, né? Para você dar uma autoestima, porque é isso que a gente tem visto aqui dentro do hospital, aqui com o Dr. Luiz Fernando. A gente vem, espera para gravar e as pessoas acabam aqui conversando com a gente. Olha, eu vim porque eu vi a matéria, eu vi porque eu li no jornal, eu vim porque não sei quem fez, e eu estou feliz, a minha vida mudou depois desse procedimento. De fato muda. O paciente que tem uma alteração desse tipo e é corrigida, ela muda do ponto de vista psicológico, porque ela se vê melhor, e muda do ponto de vista físico, porque ela consegue fazer coisas. Eu estou até dizendo aqui no caso das mamoplastias, nós fazemos redutoras para mamas grandes. Exato. Quando a mama é muito grande, a gente chama de a gente faz a cirurgia para uma gigantomastia, quer dizer, uma mama gigante. Esse tipo de mama, lógico que traz uma alteração mais do que estética, traz uma alteração funcional para o paciente. Inclusive, eu até posso testemunhar isso, a minha irmã tem uma loja de lingerie, tem pessoas que não encontram sutiã para o tamanho. Agora, a gente nem sabe o porquê que isso vem evoluindo, né? É muita coisa de caso a caso, eu não sei se é genética da família, né? Muitas vezes a pessoa fala, a pessoa que fazia exercício errado, porque tinha uma mama maior que a outra, que usa mais a mão direita. Acho que isso é mito também, né? Não, isso não é verdade. Agora, que tem um componente genético, tem. Então, a família de pessoas que tem mamas grandes costumam ter pessoas de mamas grandes também. Perfeito. Agora, a gente vê aqui paciente, eu tenho paciente, por exemplo, que eu coloquei prótese na mãe, por não ter mama, quase não ter tecido mamário nenhum, e a filha vem para reduzir alguns anos depois. Então, não é uma regra não, tá? Perfeito. Agora, alimentação, essas coisas, agora, claro, um paciente que tem algum certo grau de obesidade, imagina, obesidade é excesso de gordura. Se ele está com excesso de gordura, a gordura vai acumular em várias partes do corpo, inclusive na mama. Tanto é que quem vai operar a mama e pretende emagrecer depois, corre o risco de quê? De ter redução do seu volume mamário quando emagrecer. Perfeito. Lógico, ela operou, a mama ficou legal, tá tamanho bonito, tá certinho do jeito que ela queria, mas ela está acima do peso. Ela decide perder muito, a mama pode diminuir. Tá? Então isso tem que ser bem explicado para o paciente, porque como tem dois componentes, dependendo da predominância de um ou de outro componente, a mama se comporta diferente com perda ou ganho ponderal. Olha, para você que está assistindo a nossa programação, nós estamos aqui com o Dr. Luiz Fernando Dias, falando de próteses, não prótese na realidade, sim de reconstrução mamária, no caso de flacidez ou quem tem uma mama muito grande, até mesmo para homens também, né? E daí, de repente, a pessoa que não se sente bem com o seu corpo, né? Muitas vezes dentro do seu casamento ela acaba aqui se esquivando, não ficando mais à vontade junto com o marido, ou às vezes até o marido também, né? Junto com a esposa, quando tem aquela mama elevada. Mas a técnica existe, né? O doutor Luiz acabou de explicar para a gente mais ou menos o passo a passo de como funciona, mas é simplesmente isso, doutor, vim aqui, passei em consulta, então vou operar agora, já estou pronto. Ou tem uma regrinha a ser cumprida para antes e para o pós-operatório? O paciente que passa em consulta, a gente já faz uma avaliação, colhe a queixa, vê se a queixa é compatível com o que você está examinando. Então, por exemplo, dá um exemplo de uma mama muito grande, então, que são as hipertrofias mamárias. Então você avalia, vê, realmente a sua mama é grande, a mama pesada, incomoda o paciente, você tem indicação de reduzir sua mama. O que a gente precisa fazer? Claro, é uma cirurgia que envolve uma anestesia, uma cirurgia que envolve um tempo centro cirúrgico, internação hospitalar, você não está indo cortar o seu cabelo. Então tem que pedir uma série de exames de sangue, uma avaliação cardiológica e de praxe nós pedimos exame de imagem. Para paciente jovem, a gente pede ultrassonografia, para paciente acima dos 40, a gente pede uma mamografia, que na verdade às vezes nem pede, porque ela geralmente já faz, porque a partir dos 40 anos já é protocolo se fazer a mamografia. Exato. Aí traz no retorno os exames, nós checamos, está tudo certinho, tiramos as dúvidas eventuais que vão aparecer, inclusive depois da consulta. Aí não tem mais dúvida nenhuma, nós fazemos uma documentação fotográfica, essa documentação fotográfica é repetida com 3 e 6 meses de pós-operatório, é o nosso protocolo e marcamos a cirurgia. Então o paciente interna, a gente marca, vai no quarto e marca o paciente a cirurgia, então marca uma caneta, o que vai ser feito, o paciente acordado, inclusive ele confirma o que nós vamos fazer, aí que pega uma veinha, o anestesista vai conversar, vai fazer a sedação e vai fazer a anestesia que ele julgar pertinente. No caso da mama, existe uma preferência pela anestesia geral,
Pode ser feita peridural alta também, mas isso é uma preferência do anestesista, não é o cirurgião que determina. Ok. Então o anestesista fala assim, eu vou fazer anestesia geral. Aí terminou a cirurgia, vai para a recuperação, da recuperação para o quarto e ele vai embora. Se a cirurgia foi de manhã, vai embora no mesmo dia, não tem problema nenhum. Então, em relação ao pós-operatório, o pós-operatório dessa cirurgia é relativamente tranquila. Você vai ter a movimentação, a deambulação normal, mas você vai ter que ter uma limitação com a movimentação dos membros superiores. Termina a cirurgia você com o sutiã cirúrgico e o curativo. Muitas vezes utilizamos um curativo que não precisa trocar e pode ser molhado, tá? Que é interessante esse curativo e facilita para o paciente, né? Agora, mesmo que tiver o curativo comum, também não tem problema. Vai estar com sutiã, ele vai ter uma restrição da movimentação, então ele pode abrir uns 45 graus sem problema nenhum para fazer higienização de axila, passar desodorante, mas evitar levantar os braços. E como ele vai aparecendo, ele vai ter retornos frequentes aqui na clínica, a gente vai liberando ele gradativamente. Aí eu posso dirigir quando? Geralmente com 2 semanas, mas depende muito, eu apelo muito mais para o bom senso do paciente. Porque se o paciente... Se eu tiver que listar tudo que ele pode, o que ele não pode é mais difícil. Ele pode, por exemplo, fazer esteira? Pode, mas desde que seja para andar na esteira, 2, 3 km por hora. Se ele quiser correr na esteira, não é interessante, porque vai chacoalhar. Então, tudo que chacoalha a mama não é interessante. A gente vai esperar mais tempo para liberar. Perfeito. Tá? Então, ele vai acompanhando, a gente vai liberando para dirigir, para atividade física de academia. Mas eu posso, por exemplo, fazer uma esteira andando? Pode. Eu posso andar normalmente na minha casa? Pode. Não tem quanto a deambulação, não. Aí, quando eu ir no carro, toma cuidado com o cinto de segurança, segura acima. Então, tem algumas orientações que a gente passa para o paciente. Perfeito. Agora, o importante para você que está assistindo a nossa matéria é saber, né, que hoje nós estamos dentro de um hospital de cirurgia plástica. Sim, aqui é uma clínica até 2 anos atrás, agora em abril, esse mês, agora vai completar 2 anos, que nós inauguramos o Hospital de Cirurgia Plástica. Ok. Então nós precisamos fazer umas modificações, além das modificações físicas, nós tivemos as modificações perante a vigilância sanitária, que nos permitiu ser considerado um hospital. Claro, é um hospital de cirurgia plástica, não é um hospital geral. Exato. Aqui não vai se operar qualquer coisa. Então vai se operar coisas específicas, mas tem o centro cirúrgico, tem os quartos, tem todo o complexo do centro cirúrgico e aí nos permite fazer esse tipo de cirurgia perfeitamente aqui. Perfeito. Uma opção do paciente. Perfeito. Agora, doutor, também uma segunda unidade na cidade de São Paulo. Sim, lá nós temos, mas lá nós não temos hospital, nós temos a clínica no Itaim Bibi, que tem toda a parte de tratamento para pós-operatório, a parte de estética, a parte de cirurgia plástica e procedimentos ambulatoriais. Mas quando eu preciso fazer, por exemplo, uma mamoplastia redutora, em São Paulo a gente opta por um dos hospitais que a gente faz parte do corpo clínico. Né? Perfeito. Olha, nós queremos agradecer o senhor a atenção está nos recebendo, a gente está levando para você informação, para você que queira aí, de repente não está satisfeito com o seu corpo e tal, hoje existem técnicas seguras aonde você pode sim melhorar a sua autoestima, melhorar a sua qualidade de vida. Certo? Profissionais aqui de excelente, com formação, né, e experiência para estar realizando esse tipo de procedimento. Doutor, obrigado aí, espero poder voltar aqui, a gente falar um pouquinho mais de outras coisas aí também, como por exemplo aí aquela pele de abano, sim, certo? A orelha de abano, que hoje as crianças também sofrem bullying e tal. Quer dizer, eu peço para você que mande para a gente algumas perguntas aí do que você gostaria de saber sobre cirurgia plástica para que a gente possa estar abordando aqui o Dr. Luiz Fernando e levando informações para você. Obrigado, viu, doutor? Eu agradeço a visita de vocês, agradeço a oportunidade de ter podido aqui discutir um tema bem interessante, que é a mamoplastia redutora. E eu espero que a gente consiga escolher bons temas para as próximas reuniões. Com certeza, é isso aí. Nós estamos indo para um rápido intervalo comercial. TV Viena, você está aqui.